Nesta entrevista exclusiva, conversamos com Alana Carla, escritora da editora Mundo Cristão, teóloga e pesquisadora em ciências das religiões. Ela é autora do livro Bem-aventuradas, a resposta de Jesus ao anseio feminino por plenitude e identidade. Alana fala como as palavras de Jesus no Sermão do Monte continuam a transformar a vida de mulheres ainda hoje. Se você quiser saber mais sobre esse tema, fica aí e não perca esta entrevista. Seja muito bem-vinda, Alana, aqui na Revista Comunhão. Muito obrigada, para mim é um prazer estar aqui nessa tarde conversando com vocês. E Alana, para a gente começar a falar sobre o seu livro, Bem-aventuradas, que interpreta as palavras de Jesus como resposta ao anseio feminino por identidade e plenitude, na sua visão, por que as bem-aventuranças continuam tão atuais para a mulher no século XXI? Bom, eu acredito que a mensagem de Cristo é uma mensagem atemporal. As palavras que Jesus trouxe ali nos evangelhos, enquanto ele estava aqui vivendo o seu ministério terreno, elas foram aplicadas para a sociedade daquela época, elas foram aplicadas para as diversas gerações até hoje, e elas podem ser aplicadas inclusive hoje, na nossa geração, para as mulheres da nossa geração, do nosso tempo. E as palavras das bem-aventuranças, elas são atemporais justamente porque elas refletem virtudes que são atemporais, virtudes e características pessoais que nós devemos cultivar, que são atemporais, que são características importantíssimas e relevantes para serem cultivadas, independente do ano, independente da idade, independente da localidade, independente da origem, da nacionalidade. Todas nós precisamos olhar para aquele texto de Mateus 5 com carinho e tentar aplicá-lo nas nossas vidas de maneira não apenas teórica, mas prática também. E Alana, a gente vive em uma cultura que valoriza a performance, a aparência e a aprovação social. E como os valores do Sermão do Monte confrontam esses padrões e oferecem uma alternativa saudável para as mulheres cristãs? Bom, eu gosto sempre de dizer que existe, duas corridas pela felicidade que vão andando lado a lado uma da outra. Uma é a corrida pela felicidade proposta pelo mundo, pelos valores do mundo, e a outra, a corrida pela felicidade com base nos valores de Deus, com base nos valores que a palavra nos apresenta. Então, a corrida pela felicidade com base nos valores do mundo está pautada em conquistas materiais, em bens, em posses, está pautada em ter um sucesso profissional, em construir uma carreira relevante, está pautada em você ter um casamento, ter um relacionamento bem-sucedido, viver, no caso das mulheres, a maternidade, estar ali, exercendo um papel na sociedade, um papel muitas vezes público, um papel relevante. E essa corrida pela felicidade com base nos padrões do mundo, ela está ligada a coisas, a pessoas, a objetos, a valores, a conquistas. E o que é que acontece? Porque essa corrida pela felicidade, com base nos valores do mundo, ela é tão danosa para as mulheres, como o meu livro Bem-aventuradas fala para um público feminino. Essa corrida pela felicidade com base nos padrões do mundo, ela é tão danosa porque todas essas bases, todas essas fontes de felicidade que o mundo nos apresenta, eles podem nos decepcionar. Por exemplo, carreiras podem acabar, pessoas podem nos decepcionar ou simplesmente partir, relacionamentos podem ruir, dinheiro pode acabar, bens materiais podem se corroer. E aí o que é que acontece, quando essas fontes de felicidade nos frustram a esse ponto? A felicidade que tanto sonhamos acaba ruindo, acaba virando uma ilusão.
Enquanto isso, a felicidade, de acordo com Jesus, ela é permanente, porque ela independe das circunstâncias. A plenitude oferecida por Jesus, ela é eterna, porque ela começa hoje e ela vai um dia se concretizar na eternidade. Então, é uma plenitude, é uma felicidade onde nós podemos nos agarrar com tranquilidade, porque ela não pode ser tomada das nossas mãos. Ela é um presente dado por Jesus, é um presente dado por Deus. E isso ninguém pode tirar, e está dentro de cada um de nós, a gente cultivar essa plenitude que nós encontramos da fonte de toda felicidade, da fonte de toda plenitude, que é o próprio Deus. E Alana, você já escreveu sobre feminismo e cristianismo. Como enxerga o diálogo possível e também os pontos de tensão entre a agenda feminista contemporânea e os princípios bíblicos? O meu e-book sobre feminismo e cristianismo foi o primeiro material que eu escrevi, publiquei de modo independente na internet, né, mas que foi fruto de muito estudo, justamente mergulhando, né, no movimento feminista, justamente mergulhando aí nessas tensões, nesse diálogo entre o cristianismo e o feminismo, né? E o que é que eu posso dizer? Existem alguns pontos onde o cristianismo e o feminismo se encontram. Por exemplo, a busca por dignidade da mulher, a busca por justiça, a busca por direitos iguais, a busca por ter uma vida plena, uma vida digna, uma vida, né, onde está sendo valorizado ali o valor da mulher, o fato da mulher ser um indivíduo que merece ser respeitado. Mas, ao mesmo tempo, existem alguns pontos de tensão. E eu gosto muito de falar, sabe, que o cristianismo, ele tem as respostas para todas essas opressões, para todas essas necessidades que as mulheres possuem. Então, esses pontos semelhantes entre o cristianismo e o feminismo, nós podemos abraçar com a nossa fé. Essa luta por justiça, essa luta por igualdade, essa luta por dignidade, o evangelho nos traz essas ferramentas para a gente aplicá-las na sociedade, né? Então, na minha percepção, né, de acordo com os meus estudos, de acordo inclusive com o material que eu escrevi, eu gosto sempre de falar que a gente tem as ferramentas necessárias para lutar pela causa da mulher. As mulheres, né, que seguem o movimento feminista, a gente não pode negar que toda vez que uma mulher dessa, né, que é fruto desse movimento, fruto dessas ideologias, elas gritam em favor de justiça, elas estão ali refletindo a imagem e semelhança de Deus que existe nelas, ainda que muitas vezes elas nem saibam e nem celebrem essa imagem e semelhança. Mas todas as vezes que essas mulheres elas gritam, elas clamam por dignidade da mulher, elas estão nada mais, nada menos do que refletindo a graça comum por elas serem portadoras da imagem de Deus, né? Então, nós precisamos olhar para essas mulheres com um olhar de misericórdia, de graça, olhar para elas e dizer, olha, isso que você tanto deseja, essa fome e sede por justiça que você tem aí no seu coração, nada mais é do que um traço divino e apenas Deus pode saciar essa fome e essa sede por justiça. É apenas Deus que pode dar as ferramentas corretas para a gente atuar de forma plena na sociedade. Porque a nossa fé ela não é apenas uma fé teórica, mas ela é uma fé prática. E Cristo nos leva à ação. A nossa fé cristã nos leva à ação. E nós precisamos abraçar, nós devemos, na verdade, abraçar a nossa fé, os princípios que regem as nossas vidas, para que a gente possa atuar na sociedade em prol das mulheres e sermos relevantes nesse mundo. E muitas mulheres se sentem pressionadas a corresponder a imagens ideais de virtuosidade, né, inclusive dentro da igreja. E como a sua leitura de Provérbios 31 em Pecadora e Virtuosa ajuda a ressignificar esse texto para mulheres reais? Isso. Pecadoras e Virtuosas foi o meu segundo trabalho, né, publicado, também em e-book, em formato digital. E eu falo justamente sobre essa ressignificação de Provérbios 31. Para muitas mulheres, Provérbios 31 é sinônimo de pressão, é sinônimo de cobrança. Muitas mulheres já me relataram que olharam para Provérbios 31 e se sentiram pressionadas, se sentiram cobradas, se sentiram
muitas vezes menosprezadas, porque aquele texto traz ali um exemplo de uma mulher aparentemente perfeita. Traz ali o exemplo de uma mulher que ela atua em várias áreas da sociedade, o exemplo de uma mulher que ela faz muitas coisas, ela tem muitas atribuições e ela faz todas essas coisas com excelência. Ela é louvada, ela é elogiada, ela atende aos necessitados, ela tem os seus negócios, ela negocia terras, ela acorda logo cedo, as próprias roupas da família ela que faz, ela que prepara o alimento, que comanda os seus empregados. Então é uma mulher que realmente atua em várias frentes. E muitas cristãs, diante desse texto, se sentem incomodadas pensando: nossa, esse texto, na verdade, é uma opressão para mim. Mas o que Provérbios 31 nos mostra não é um checklist a se seguir. Não é que todas as mulheres precisam fazer exatamente todas as coisas que a mulher de Provérbios 31 faz. Mas Provérbios 31, ela foi escrita em formato de uma poesia. No hebraico, Provérbios 31, ela é em forma de poema. E, na verdade, Provérbios 31 não é uma cobrança, mas uma exaltação à capacidade da mulher, à produtividade da mulher, a como a mulher pode agir em várias frentes e como ela, capacitada pelo Senhor, é capaz de atuar na sociedade, no seu lar, entre as pessoas que as cercam, de forma excelente, de forma brilhante, né? E o final de Provérbios 31 é ainda mais bonito, porque fala que a mulher, né, que ela se dedica ao Senhor, que ela age de modo a louvar ao Senhor através de suas atitudes. Ela deve ser louvada pelo fruto das suas mãos, ela deve ser engrandecida pelo fruto das suas mãos. E isso é muito belo, que nós possamos, né, nós mulheres, encarar Provérbios 31 não como uma pressão, não como uma cobrança, mas como um poema que exalta a beleza de ser mulher e a capacidade do que é uma mulher, né? A capacidade de ser uma mulher capacitada pelo Senhor e inspirada por Deus. E Alana, no livro você resgata personagens femininas da Bíblia e da história cristã. Que mulheres inspiram mais o seu processo de escrita e por quê? Isso, no meu livro, né, Bem-aventuradas, eu estou até com ele aqui em mãos. No final de cada capítulo, eu trago um exemplo de uma mulher da Bíblia e depois um exemplo de uma mulher da história. E muitas mulheres me inspiram, na verdade, né? Eu selecionei cuidadosamente as mulheres que eu citei no meu livro, justamente tirando dessas mulheres que são tão inspiradoras para mim e me inspiram ministerialmente, profissionalmente e pessoalmente também. Uma das mulheres da Bíblia, né, na verdade, a mulher da Bíblia que mais me inspira e que eu mais admiro e que é citada no meu livro é Maria, mãe de Jesus. Se eu tivesse a oportunidade de conversar hoje, 5 minutinhos com alguma mulher da Bíblia, certamente eu escolheria Maria, pela sua humildade, pela sua mansidão, pela sua entrega, porque ela era uma mulher improvável, era uma mulher que, aos olhos do mundo, ela não tinha valor, ela era muito jovem, uma adolescente, de uma cidade esquecida no mapa, de tão pequena que era, de uma cidade totalmente irrelevante naquela sociedade. Mas mesmo ali, aquela adolescente, aquela jovenzinha, esquecida pelo mundo, muitas vezes que não, as pessoas não davam a ela o devido valor, ela foi lembrada por Deus, ela foi valorizada por Deus e escolhida para um propósito lindo, para um propósito único e grandioso. E da mesma forma que Deus fez isso com Maria, ele faz isso também com cada mulher que decide seguir a ele. Ele pega aquelas mulheres improváveis, aquelas mulheres que muitas vezes não têm valor, aquelas mulheres que muitas vezes o mundo despreza, mas ele pega essas mulheres improváveis e escolhe para lindos propósitos, para lindos chamados, e isso é muito especial, muito precioso. Por isso que a mulher assim que realmente mais me inspira de todas essas que eu citei no meu livro é Maria, mãe de Jesus. Eu acho que Maria, de algum modo, representa toda mulher que decidiu seguir a Cristo e que é chamada por Deus para a obra do Senhor. E hoje a gente vê muitas jovens em busca de espiritualidade e referências da espiritualidade nas redes sociais. Quais riscos e oportunidades você enxerga neste movimento?
Bom, as redes sociais, né, elas podem ser usadas para a glória do nosso Deus. Elas podem ser usadas para engrandecimento do nosso Deus e para enriquecimento pessoal, enriquecimento e crescimento pessoal, né? Enriquecimento assim da sua fé, dos seus princípios. Basta você saber como agir nas redes sociais, como beber dessa fonte, né, de conteúdo que está disponível para nós 24 horas por dia. A todo momento por dia nós estamos o quê? Pegando o nosso celular e verificando as redes sociais, verificando os conteúdos, as informações novas. Então eu tenho uma filosofia assim de vida para mim que eu sempre tomo muito cuidado com o que eu consumo nas redes sociais. Recentemente mesmo, por exemplo, né, dando um exemplo de algo que eu fiz nos últimos dias, eu fiz uma limpa em todas as pessoas, as contas, os perfis que eu seguia nas redes sociais. Eu acho que eu deixei de seguir uns 500 perfis de uma vez, justamente para limpar, para a gente selecionar os conteúdos que a gente tem consumido, os conteúdos que têm entrado na nossa mente, porque eu acredito bastante que os olhos são a janela da alma, né? Que os olhos, eles filtram ali, eles captam ali o que vai para o nosso coração, o que vai para a nossa mente, e nós precisamos fazer como Jó fez. Jó, tem um versículo em Jó que ele diz que Jó fez um acordo com os olhos para não pecar contra o Senhor, um acordo com os olhos para glorificar a Deus através do que ele olhava, do que ele via. E nós precisamos fazer isso também com esse consumo desenfreado que nós temos diariamente nas redes sociais. E cada um de nós, enquanto pessoas lá ativas nas redes sociais, ativas nessa rede, né, nós podemos também glorificar a Deus com o que nós fazemos, com o que nós postamos. Né? A gente, né, enquanto cristãos, tudo que nós fazemos, nós devemos glorificar ao Senhor. Nós devemos engrandecer ao Senhor e nós devemos ser testemunhos vivos, inclusive nas redes sociais. Então, eu te incentivo, né, você que está me ouvindo, a usar suas redes sociais para pregar o Evangelho, para mostrar uma vida diferente, né, uma vida alinhada com o Senhor, para transmitir princípios. Você não imagina um quanto um simples post, um simples versículo que você posta pode falar na vida de uma, duas ou mais pessoas. Então, nós precisamos ser sal e luz, inclusive na internet. E falando sobre cultura digital e redes sociais, como podemos ensinar meninas e adolescentes a construírem autoestima enraizada em Cristo e não em padrões impostos pela cultura digital? Isso. Quando nós entramos, né, no Instagram, em qualquer momento do dia, nós estamos vendo ali recortes de vidas das pessoas, né? Nós não conhecemos aquelas pessoas por inteiro, nós não vemos integralmente a vida daquelas pessoas, o que aquelas pessoas fazem em cada momento do dia. Mas nós vemos ali recortes, nós vemos ali pedaços, nós vemos ali segundos, até minutos das 24 horas da vida daquela pessoa. Muitas vezes, né, aquela pessoa que nós seguimos, quando vai postar uma foto, ela posta uma foto editada com muitos filtros, com Photoshop, onde mexe no corpo, no rosto, onde mexe nos traços físicos dela. Então, aparentemente, quando a gente pega as redes sociais, quando a gente pega o nosso celular, a gente se depara com muitas vidas perfeitas, com pessoas perfeitas, corpos perfeitos, peles perfeitas. E muitas vezes a mulher, né, as jovens, as adolescentes principalmente, que ainda estão construindo a sua identidade, a sua percepção sobre si mesmas, podem olhar para tudo isso e entrar em parafuso, né, em desespero, pensando: meu Deus, a vida dessa mulher é perfeita e a minha não é. O corpo dessa mulher é perfeito e o meu não é. A pele dessa mulher é perfeita e o meu não é. O cabelo dessa influenciadora está sempre impecável e o meu não. Então, nós devemos ter esse cuidado e ter essa percepção que nas redes sociais nós temos, na verdade, apenas um vislumbre, apenas pequenos recortes e recortes selecionados da vida dessas pessoas. Elas mostram o que querem, quando querem e como querem. Então, nós precisamos sair dessa ilusão de vidas perfeitas e encarar a realidade. E outra coisa também que é importante, fugir da comparação. A gente não comparar as nossas vidas
com as vidas das outras pessoas, porque elas só postam fotos sorrindo, só postam fotos de conquistas, vídeos de momentos especiais, e a nossa vida comum acaba perdendo o brilho diante desse aparente glamour que a gente vê nas telas do celular. Sim, e se você pudesse resumir em uma frase o que significa ser bem-aventurada na perspectiva de Jesus, qual seria essa síntese para as mulheres de hoje? Se eu pudesse resumir em uma frase, eu diria que ser bem-aventurada é ser feliz seguindo os padrões de Cristo, é ser feliz e encontrar liberdade na obediência a Jesus e não no consumo desenfreado dos prazeres desse mundo ou dos nossos próprios impulsos pessoais, mas sim a mulher bem-aventurada é aquela que encontra felicidade, plenitude, identidade na obediência aos caminhos do Senhor e na prática das virtudes que o Senhor nos ensina em suas palavras. E a Alana, a gente já está chegando ao final da nossa entrevista. A Alana, que é escritora de Bem-aventuradas, mas eu gostaria de falar com você, Alana, para você deixar suas redes sociais, aonde quem está assistindo a gente agora pode te encontrar, pode ter acesso ao seu conteúdo, aos seus materiais. Isso, quem quiser me acompanhar nas redes sociais, acompanhar um pouquinho do meu trabalho que eu faço no Instagram, você pode me seguir no @AlanaCarlaLF no Instagram. E diariamente eu estou postando conteúdo, dou dica de livros, falo bastante também sobre o meu livro Bem-aventuradas, né? Trago muitos estudos baseados nele. E para mim será um prazer interagir com vocês por lá. Alana, a gente quer agradecer a sua participação aqui na Comunhão, privilégio te receber aqui e também aguardamos você mais vezes aqui. Amém, com certeza. Foi um prazer estar aqui nessa tarde e podem contar comigo que, se houver o convite, eu retornarei para conversar com vocês novamente. Obrigado. Curtiu? Gostou? Para este e outros conteúdos, acesse comunhão.com.br e também não deixe de nos seguir nas redes sociais. Até a próxima!